Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast Gente que Lidera. E hoje eu estou com uma convidada especialíssima. Seguiu mal. Eu tô com a Luísa, que é uma profissional incrível da área de marketing, que passou por várias empresas, como... Não, eu vou fazer diferente, Lu. Eu vou Tá. fazer você se apresentar do que Ai, eu meu te Deus, apresentar, tá entendeu? bom, tá bom, Dani. Então, primeiro, obrigada novamente pelo convite. Ficar sabendo também que é nesse início, né, de projeto, eu fico mais feliz ainda. E, pois é, Dani, passei por bastantes empresas, inclusive sou meio rodada aí do mercado, digamos assim, mas eu digo que todos os lugares que eu passei me ajudaram a chegar até onde eu tô hoje, né, Sim. e criar a casca e os aprendizados que eu tenho. Então, passei pela Disney, pela Emirates Airlines, pela Philips, pela Hecht, pela Heineken e a última agora foi Coca-Cola. Então, só algumas aí, né, algumas pequenininhas, mas que, olha, minha filha... Ensinaram, viu? Te trouxeram muitos aprendizados. Ah, muitos. Muitos, Dani. Vamos falar sobre A todos. gente vai falar um pouquinho, um pouco, né? Um pouco, Porque vai ser difícil vai ser aprofundar. Exato, mas tem muito assunto para falar. Mas eu queria começar por um vídeo que eu vi que viralizou, né? Que é um vídeo que eu não lembro o nome da pessoa. Albertone, né? Isso. E que ele viralizou. Então, conta um pouquinho o que foi isso, como é que foi esse vídeo, É. né? Como que ele entrou na tua vida. Legal. E o que ele fez, se esse vídeo trouxe alguma mudança. Trouxe. Trouxe, Dani. Eu estava indo para o Fórum de E-Commerce Brasil, que o E-Commerce Brasil é a maior entidade hoje, digamos assim, de e-commerce na América Latina, e eles têm o fórum uma vez por ano, normalmente em julho, início de agosto, e é gigantesco, vem a América Latina inteira, é enorme, lá no AMB. E aí, esse ano, estava indo para lá para palestrar na área do Mulheres no E-Commerce, que eu sou uma das mentoras de lá, já faz 5 anos consecutivos, e é um projeto que a gente ajuda... Chama Mulheres no E-Commerce, mas não é apenas mulheres, né? Mas tem um pouco daquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, de ajudar essa mulherada boa pra caramba que tá no mercado e que tem muitas vezes medo de se mostrar ou de aparecer um pouco mais por qualquer motivo que seja, e a gente junta e faz mentoria com essas mulheres. E aí eu disse que não só apenas mulheres, porque homens também, para a gente poder ter um ambiente tranquilo de trabalho, a gente precisa que todos os gêneros e formas aí se encontrem de uma maneira receptiva às pessoas, né? E aí eu tava nesse evento, que eu ia palestrar no Mulheres no E-Commerce, e quando eu tava chegando com uma menina que era minha executiva, e com uma outra que agora é minha sócia, que já foi coordenadora minha lá na Heineken, né? A Dani. A gente tava passando ali nos corredores, ia sentar um minutinho para comer um negócio, aí o Albertone passou por nós, eu não sabia, eu não conhecia o Albertone, eu conhecia alguns vídeos dele, mas não ele por nome. E ele tava com um coletinho de alguma dos stands ali, das marcas que tinham contratado ele no evento. Ele falou, meninas, vocês têm cara de rica, brincando, né? Vocês têm cara de rica. Brincando não, né, gente? Eu tenho cara de rica, vamos lá. Não é brincadeira, gente. Não A gente anda bonitinha, a gente se arruma, entendeu? Então, o cheiro é bom, né? Vocês não estão vendo, mas o cheiro é bom. Exatamente. Ela chegou aqui, eu falei, já olha, falou você tá do com um cheiro cheiro. maravilhoso. Oh, que delícia. E aí ele falou, vocês têm cara de rica, qual de vocês quer me dar uma entrevista? Aí minhas amigas já me conhecem, falaram, bota a Luísa fala. Falei, tá, vamos lá. Aí a gente começou a conversar, ele falou, vou te fazer algumas perguntas, tal, do que você tá fazendo no evento, o que você faz, tal, tudo bem? Falei, tudo bem. Tinha, tipo, umas 3 câmeras, uns 3 caras, né, de câmera, e aí ele começou a fazer a pergunta, aí o câmera falou, segura. Eu olhei até pensei, né, falei, ixi, falei alguma besteira, ele... Você falou, o que será que eu falei, né? Ele falou, eu acho que isso daí vai dar maior, vai dar bom. Aí eu não tava entendendo muita coisa, aí o Albertone falou, eu também acho. Aí ele tirou o colete, falou, você topa gravar pro meu canal? Falei, topo. Pensando aqui comigo, tipo, não sei o que tá acontecendo aqui, qual a diferença? A diferença é que o cara tem 1 milhão de seguidores, né? Engajamento gigantesco. E aí ele falou, não, porque eu acho que o papo vai dar bom, você tem uma bagagem muito legal, você fala bem, então quero gravar com você pro meu canal, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Só que eu não sabia quais as perguntas que ele ia fazer. E quando você começa a ver que o negócio tá ficando meio sério, às vezes, eu não sei se você tem isso, mas dá um apagãozinho no cérebro. Claro. Entendeu? A palavra foge, você ia falar uma coisa, quando você vê, você fala uma coisa totalmente diferente, né? No geral, foi indo tudo bem, até a hora que ele perguntou a primeira vez sobre salário, e eu não fazia ideia de que ele ia perguntar sobre isso. E eu fiquei meio assim de responder, mas eu dei um range, tipo, eu falei, de 20 a 40, 50 mil, depende
da empresa que você está trabalhando, o momento digital que a empresa está passando, etc, etc. A formação do profissional e tal. Aí, beleza. Terminou, o cara falou, putz, você se importa que a gente vai ter que gravar de novo? Ele vai fazer as mesmas perguntas, mas vamos ter que gravar de novo? Porque pegou no fundo o stand, sei lá, do Mercado Livre e não vai poder aparecer no vídeo, a gente vai ter que fazer outro corte. Falei, tudo bem. Os caras mudaram de posição e a gente gravou de novo. Não sei por que raios, por que cargas d'água. Eu falei, de 35 a 40. Tipo, dei um range pequeno. E logo em seguida ele fez a pergunta, caramba, você ganha tudo isso como CLT? Eu, ganho tudo isso como CLT. Né? Só que quando eu saí de lá, eu falei, putz, grila, falei de um tema delicado, tanto no Brasil quanto era para Coca-Cola FEMSA, onde eu trabalhava. Dito e feito. Depois de um mês, esse vídeo saiu, eu já nem lembrava. Quando saiu, eu comecei a receber um monte de mensagem, o pessoal me mandando, aí mandei uma mensagem para minha chefe, falando, olha que legal, tá tendo uma repercussão super positiva, tá? Ela falou assim, não tão positiva. Sim, internamente não foi muito bem visto. Então, foi um vídeo, sim, que deu muita visibilidade, tanto que se você ler os comentários, a maioria ali comenta sobre a minha oratória, sobre a minha trajetória, sobre, enfim, a forma de eu me portar durante... Sobre a sua carreira, Exato. Né? Ninguém parou e falou, caramba, olha a grana que essa mulher faz. Ou, nossa, ela tá mentindo. Claro, sempre tem um outro que fala assim, mas ela deixa não sei quanto, né, por ser CLT, ela deixa tanto de imposto pro governo e tal. Mas, assim, no geral, a repercussão foi muito positiva. Né? Tanto que agora eu tô lançando meu curso de oratória, e-books, enfim, uma série de coisas também muito voltada à liderança. Porque eu não gosto muito de falar de liderança feminina. A gente tem que esquecer que liderança aliás, né? Reformulando, refraseando. Quando a gente fala só em liderança feminina, dá a entender que liderança como palavra única é masculina. Sim. E não é uma verdade. Liderança para pessoas. Exato. Entendeu? Então... Mas é que a gente ainda tem um estereótipo no mundo corporativo muito. Que esse lugar, ele é ocupado pelos homens. Porque quando a gente fala assim, CEO, vem na sua cabeça a primeira coisa. Um homem branco de 40, 50 anos. Esse é o estereótipo, Esse é o estereótipo. Então, essa é uma das coisas que eu tô colocando no meu curso, que eu não quero ter que falar sobre liderança feminina. É liderança. O máximo que eu posso colocar de um codinome, um adjetivo ali, é liderança humanizada. Porque isso ainda falta. Sim. As pessoas entenderem, né, a diferença de você entregar resultado e você entregar um bom ambiente de trabalho, onde ela se sinta bem e ela queira trabalhar não só para ganhar o dinheiro dela, para fazer o trabalho dela, como para te agradar. Sim. Entendeu? Porque ela tem admiração por você. Então, aí sim. Mas aí foi essa repercussão que começou a dar, né? O vídeo viralizando. E na época, pela Coca-Cola, eu tomei uma advertência verbal. Tive que tirar o vídeo das minhas redes. E quando eu saí, eu falei... Vou pôr de volta. Lógico. Mas eu acho que, assim, não sei, eu entendo que esse vídeo talvez ele tenha tocado num ponto sensível, que é a questão do salário, né? Porque isso, na minha visão, no mundo corporativo, é um tabu. A gente falar de dinheiro, de salário, de bônus, né? E eu que tô nessa cadeira de recursos humanos, eu me deparo, assim, com muito disso, né? E quando a gente vai também pro perfil do brasileiro, a última pesquisa que saiu em 2021, a média, né, de salário aí dos brasileiros é 3 mil reais. Enquanto quando você fala num range de 35 a 40 mil, você é 1% da população, nem isso às vezes, né? Então, eu acho que isso que acabou trazendo toda essa repercussão. Você também concorda? Concordo, e teve uma curiosidade boa em relação a isso. As pessoas não imaginavam que um CLT poderia ganhar tanto dinheiro. E assim, pra mim hoje, com as pessoas também que eu convivo, eu até falo, gente, nem era tanto. Mas é tanto, quando ainda mais você me traz essa estatística de 3 mil e tanto em média, né? Então, eu entendo isso, eu entendo essa posição que eu cheguei. Só que eu também entendo que ela não tem a ver com só quem indicou, ou como eu entrei, o que eu fiz para começar. E é aí onde eu quero também começar a trazer mais e aproveitar momentos como esse, Dani, para poder falar sobre isso. Não é sempre só quem indica. E você, como RH, você sabe muito bem. Não, com certeza, né? A indicação, ela tem o seu valor. Com certeza. E a gente não pode falar que isso não acontece, não, né? Acontece. E é bom que aconteça. Se você fez um bom trabalho, é bom que você tenha quem indique. Exato. Então, a indicação, sim, ela vai acelerar algumas etapas, porque a gente vai receber a indicação
indicação da pessoa, mas a gente vai fazer o processo seletivo dessa pessoa, né? E, obviamente, que a indicação não é, você foi indicado, você nem vai fazer processo. Isso não existe em nenhum lugar, né? Então, se você tem o sonho, né, a expectativa que você foi indicado, que você não vai passar pelo processo, não, isso não existe. Você vai passar pelo processo. Óbvio que você vai ter uma produtividade maior ali, que você não vai passar numa triagem, né? Mas você vai passar. E você precisa ter competência, você precisa ter robustez para... Exatamente. Talvez um processo que você tivesse 6 etapas, você pula 3. Você pula 2. Mas você vai ter que passar por um processo, né? Exato. E é isso que eu também tô começando a trazer mais nas minhas redes sociais, para falar mais sobre isso. Então, agora também, hoje inclusive, viu, Dani? Vai sair, depois a gente anuncia aí, mas vou abrir um quadro novo que é falando sobre os meus processos seletivos. Então, eu comecei falando sobre o da Disney, que é o que gera mais curiosidade, né? Como assim você trabalhou na Disney? Né? Um negócio, E não, era uma empresa, uma corporação como qualquer outra. A magia fica no parque. A magia fica no parque. Mas que bom que a magia tem em algum lugar, porque tem alguns lugares que nem a magia. Que nem a magia tem, não, é complicado, não. Mas sabia que teve um caso muito legal que aconteceu recentemente, de uma pessoa que veio para um processo seletivo numa empresa que eu trabalhava, e era uma posição alta também, de um salário alto, era um gerente sênior, e a pessoa tinha uma super experiência. Só que ele não conseguiu traduzir essa experiência durante o nosso bate-papo. E, obviamente, que eu tenho quilômetros rodados aí dentro da carreira no corporativo, porque eu comecei com seleção, enfim, eu fui crescendo dentro da minha carreira e tudo mais. E quando eu terminei a entrevista, eu pensei comigo, assim, eu falei, nossa, de fato ele não vai conseguir seguir, mas conhecimento sobre o que precisa ser feito nessa posição, ele tem, ele só não conseguiu traduzir. E aquilo me deu uma inquietação gigantesca. Depois no dia seguinte, eu falei com a pessoa, falei, você pode ter meia hora pra falar comigo? Tenho. E eu fui muito sincera com ele. Ai, que legal, Dani. Não vou falar que eu faço isso não dá pra fazer isso com todo mundo. Suspeitei, né? que não, mas que legal que você fez isso pra uma pessoa que você viu um potencial, né? Sim, porque era uma pessoa que eu percebi claramente que ele tinha condição de seguir outros processos, mas que se ele não conseguisse se estruturar, ele ia ficar patinando. E ele já tinha os seus 53 anos. E não é que ele era velho, gente, não é isso. Mas também a gente não pode colocar uma peneira, né? Tampar o sol com a peneira, dizendo que em alguns processos a gente não olha pra isso, porque não é o RH que decide, é o requisitante que vai decidir. E tem gente que gosta de trabalhar com gente mais jovem. Sim. E aí eu cheguei pra ele e passei uma metodologia pra ele. Falei, a partir de agora, quando você entrar numa entrevista, você vai fazer vou te dar alguns passos pra você seguir. E ele foi lá, anotou bonitinho. E aí, depois de um mês, ele me mandou uma mensagem falando, Dani, eu apliquei esses passos e eu consegui passar na entrevista. Ah, que legal. E aí, eu criei um e-book disso. Que legal! Por quê? Porque eu acho que o mundo, ele tá precisando de pessoas que, de fato, ajudem as pessoas genuinamente. Concordo e muito. Há pouco tempo também eu fiz um Reels que deu super bom. Não vou dizer que viralizou, porque não é nem o tema. Mas eu falei sobre hard e soft skills. Então, o cara, pelo visto, tinha todas as hard skills que a vaga precisava, mas o soft dele, que era, de repente, simplesmente falar sobre o que ele sabe fazer, ele não sabia fazer. Por isso que hoje falam muito... E aí, eu até te devolvo uma pergunta. Posso perguntar pra host? Claro. Não sei, né? A gente vai que não claro pode. que pode. Dani, falam muito hoje em dia de que o hard skill contrata e o soft skill promove. É isso mesmo? Totalmente. Totalmente, porque o hard skill, ele vai te abrir a porta, né? Mas no dia a dia, o que conta é o soft skills. Como que você lida com as situações, né? Qual a sua personalidade? E tem alguns lugares que se sustentar com a personalidade que você tem é difícil. Dani. Então, eu percebo isso claramente no mundo corporativo. Tanto que isso que você está falando sobre personalidade, eu bato muito na tecla de quando falam diversidade dentro da companhia, e normalmente acabam colocando em caixinhas, né? Então, o grupo LGBTQIAP+, o grupo de pessoas pretas, pardas e indígenas, o grupo dos PCDs, etc. Ninguém fala sobre personalidade. Não. Como entrar aí numa diversidade. Porque senão, é todo mundo virando robozinhos.
Você tem que virar o robozinho, você tem que falar desse jeito, você tem que sorrir desse jeito, você tem que cumprimentar de tal jeito. Não é assim que tem que ser, entendeu? Então, já aconteceu muitas vezes eu levar martelada por causa disso. Porque é Não o tem prego que se dúvida. destaca, né? Não, e assim como você, eu também vejo que eu tenho um pouco dessa personalidade, dessa expansividade, dessa alegria, né? Ai, que delícia, conte-me mais, meu bem. Então, em alguns momentos, a gente acaba trazendo luz, né? E levando muita martelada. É. E eu acho que isso também... Eu não vejo isso como um ponto negativo, eu vejo como um ponto positivo, porque isso acho que vai preparando a gente a criar uma casca mais grossa. É isso. E também, isso. né, Lu, falando de mulheres no mundo corporativo, eu acho que ainda tem mais... eu não sou aquela mulher feminista, não é isso. Uhum. Só que no mundo corporativo, ele está projetado e alinhado para homens. É claro, é só começar partindo pelo pressuposto de que a temperatura média de um escritório é de 20 graus. Pô, sério, toda mulher passa frio num escritório, a gente passa frio, o homem fica, ai, que calor, e a gente batendo o dente. Tem que escolher a temperatura para alguém, a CNTP fica pro homem. E isso, assim, concordo com você, eu não sou dessa linha de ser feminista, mas sim, tem coisas que, cara, tem diferença e ponto, e vai mais pro lado de um, ou porque tem mais homem no escritório, não sei o quê, mas mesmo se não tiver mais homem no escritório, eu já percebi isso. Às vezes tem um monte de mulher, a gente começa inclusive a dividir o mesmo ciclo menstrual, né? Só que se tem 2, 3 homens, a temperatura fica boa pro homem, que a mulher é mais adaptável. A gente é muito mais adaptável, né? Inclusive ao ar-condicionado. Tudo na vida. Nossa Senhora. Ô, Lu, me fala uma coisa, né? Enfim, você passou por muitas empresas, né? Quando você até abriu falando, estou rodadinha no mercado, mas que bom, porque isso te deu repertório para que você aprendesse muita coisa e se desenvolvesse. Mas você acha que teve alguma característica sua, ou soft skills, ou hard skills, que de fato foram, que fez com que te colocasse à frente das pessoas, acima da média? E se tem, o que foi? Boa pergunta, Dani, mas eu acho que tem, assim, agora perguntando, parando para pensar aqui rapidamente. Claro que a primeira coisa, eu vou dizer que são os hards, como a gente já falou também, mesmo porque eu trabalho com digital, né? Digital, e-commerce. E é um negócio ainda muito novo. E eu já faço isso há quase 20 anos. Quando você fala para algumas pessoas, principalmente Gen Zs, de que a internet já existia desde os anos 90, né? E que não começou com a pandemia, eles tomam até um susto. Internet não é uma coisa nova, né? Internet já vem de um bom tempo. Vendas online também. Então, por eu ter passado por diferentes segmentos, indústrias diferentes, empresas diferentes, isso me trouxe uma bagagem de hard skills que estava sendo desejada pelo mercado, que ainda é desejada pelo mercado. Muito, né? E aí foi juntando com os meus soft skills, com a minha capacidade de comunicação, e que eu acho que também é importante a gente falar de que você ter uma forma de se comunicar, muitas vezes, ou até de liderar, né? Ela pode ser nata, mas ela também pode ser aprendida. Tanto que eu gosto muito de fazer aquela comparação do Neymar com o Cristiano Ronaldo. Os dois são super jogadores, mas um se aproveitou por ser um bom jogador naturalmente e fez o que fez, ou está fazendo o que está fazendo com a carreira, que é o Neymar. Enquanto o Cristiano Ronaldo ali, o cara treina até no dia de folga. Porque ele é um cara esforçado, que ele faz e vai pegando o talento que talvez ele tinha e tá transformando esse talento. Então, essa é uma outra coisa que eu acho que em mim é importante. Eu nunca me peguei assim do tipo, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, então já sou boa, não preciso estudar isso. Não, pelo contrário. E não só eu estudo, como eu sou curiosa. Então, eu gosto de me juntar com outras pessoas que eu admiro, né? E mulher tem muito problema com isso, normalmente. Se tem outra mulher que ela admira, ou que ela vê ali como até uma ameaça, ela prefere se afastar e às vezes até falar mal do que se juntar com essa mulher pra ser foda tanto quanto ela é, né? Homem faz muito isso, faz muito bem, né? Inclusive o cara é boa pinta, tava começando a andar com ele, e daí vai ver que sobe umas mulheres pra mim. Aquele pensamentinho básico. Mas mulher não. Mulher normalmente espelha a outra, né? Então eu acho que esses pontos eu fui trazendo pra mim e que as empresas e as companhias foram vendo em mim, né? Tanto que é natural que tenha lugares que eu me adapte melhor e outros nem tanto. Então, a Heineken foi um lugar que eu amei trabalhar. Foram 5 anos que eu brinco assim, atípicos e muito felizes na minha vida. Foram poucos os momentos que passei de, sei lá, infelicidade ou de aflição lá dentro. A maioria foram dias e momentos muito felizes e muito bons de se trabalhar. Porque a cultura estava totalmente de acordo com aquilo que eu sou.
com aquilo que eu podia ser, né? Que são coisas diferentes. Uma coisa que você é, outra coisa que você pode ser. Lá eu era e eu podia ser o que eu era, né? Já foi diferente em outras empresas, que eu tinha que seguir uma coisa mais by the book, sabe? Olha, menos é mais, fale menos, não apareça tanto. Era uma empresa que você via que tinha muito mais homens na liderança do que mulheres. E assim vai. E eu gosto sempre de dizer que não existe, muito embora eu saiba que existe certo e errado, eu acho importante dizer que não necessariamente existe o certo e errado. Existe o que funciona e o que não funciona para você. Eu concordo, né? Tanto que eu conheci pessoas na Emirates Airlines que eu fiquei 3 meses, que eu converso até hoje, são pessoas que estão lá há 30 anos. E são pessoas ótimas, maravilhosas. A companhia funciona muito bem, mas não serviu para mim, para o meu estilo, para minha forma de ser. E tá tudo bem. Entendeu? Porque vai ter pessoas que vai fazer o fit com aquela organização. Justamente, e tá tudo bem. E eu ando vendo agora também um movimento de pessoas que a companhia, mesmo sendo agressiva, tá finalmente começando a entender que certas pessoas são ervas daninhas e que têm que ser tiradas, sabe? E eu acho, por um lado, maravilhoso de ver, porque é pelo comportamento. Sim. Né? É porque muitas empresas ou muitos gestores tem aquela questão, aquela pessoa, ela entrega o resultado, mas ela destrói o time, só que ela é high performance. Ela é high performance. Mas você tá trazendo o resultado a que custo? A que preço? Não dá. Não dá. Teve uma vez que eu ouvi uma ex-colega de trabalho falando assim, o pessoal quer trabalhar no teu time porque tu trabalha fofo. Falei, o que você quer dizer com trabalha fofo? Que eu deixo o meu time à vontade, que eu não fico no pé deles em cima o tempo inteiro e que eles trazem resultado? Se você trabalhar fofo, eu trabalho fofo. O que você quer dizer com isso? Porque acha que ainda é aquela coisa que você tem que puxar, todo mundo tá em cima o tempo inteiro. Cara, se for isso, eu vou ter que administrar a minha agenda e de mais todas as pessoas que estão abaixo de mim. Porque eu vou ter que cuidar da agenda de cada um. Eu não sou babá. Eu sou executiva. Eu sou gerente sênior, eu sou diretora, eu sou head. Eu não vou ficar em cima das pessoas. Claro você entendeu? Então, eu fico feliz em começar a ver algumas dessas empresas que têm essa fama mais agressiva, começando, talvez ainda em passos muito lentos e deixando muita gente do time com burnout, níveis de ansiedade nunca antevistos. Sim, mas eu agora em maio sai a NR1, né, que vai fazer que vai olhar os riscos psicossociais, assim como tem os riscos lá das normas de segurança de fábrica e tudo mais. Obviamente que é um movimento, é um começo, mas eu acho que é um movimento necessário, tendo em vista a quantidade de afastamentos que a gente tem hoje no mundo do trabalho, provocados por liderança, enfim, por gestões. E existem estatísticas, assim, oficiais, Dani? Não tem, assim, não existe, e vai começar só em maio a ser medido, então, assim, não se sabe direito como vai, se já vai ser autuado ou não, mas é um movimento que vai começar a ser feito. E que bom que o mercado, na verdade, não é, que bom que o mercado tá fazendo essa mudança. Se não fizer essa mudança, vai estar todo mundo doente. E como que essas empresas vão atingir o resultado? Acho que talvez que bom que as pessoas estão começando a falar sobre isso. Exato. Né? Porque quantas pessoas a gente conhece que passaram por isso no passado, mas não tinha nome. Assim como depressão. Era frescura. Hoje em dia é depressão e a gente sabe que é uma doença. Exato. Né? E que pode e deve ser tratada. Então vai ver que era mais ou menos a mesma coisa, né, Dan? Não, concordo. Legal. E me fala uma coisa. Quando eu te perguntei da questão dos soft e hard skills, na minha experiência, né, eu percebo que o idioma é algo muito forte. E assim, eu sempre fui muito chata, assim, com os times que eu liderei, porque às vezes vinha uma pessoa do meu time e falava, eu comecei uma pós-graduação nova. Eu falava, legal, e como é que tá teu inglês? Dad. E, enfim, porque eu sempre vi muito valor na questão do idioma, né? E para mim, na minha carreira, o que fez com que, de fato, eu atingisse lugares que eu atingi foi o idioma, né? Porque quando eu tava lá na multinacional e que surgiu a oportunidade da cadeira de diretoria na época estar vaga, nós éramos em 3 gerentes, e aí houve um processo seletivo interno, que foi uma decisão do CEO na época, de fazer a promoção de alguém que estava internamente, e eu acabei assumindo a cadeira. Ai, que legal! Pela questão do inglês. né? E que na época, assim, dos 3...
todos eram muito bons, mas o Uhum. inglês eu que tinha ali uma maior fluência. E de fato, isso me abriu muitas portas. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, se você também Ai, enxerga Dani. isso no mercado corporativo. Super, e eu posso te dizer que boa parte dessas oportunidades que eu fui tendo ao longo da minha vida se deram pelo fato de eu falar o inglês, o espanhol, e aí tem várias outras aí que eu comecei, ainda não terminei exatamente, que é o francês, o alemão, o italiano, já fiz um pouco de japonês, mas também não posso dizer que falo japonês, obviamente que não, né? Mas os idiomas em geral, porque é a forma de você se comunicar. Né? Então, normalmente, pessoas ali, grandes analistas, dificilmente viram grandes líderes, mas grandes comunicadores normalmente viram líderes, né? Então, tem um pouco disso. Então, eu sempre vi, sim, o fato de eu falar inglês, principalmente, abrir portas. E não é um falar inglês de, tô no intermediate, Não, é aquele inglês eu assim. tô no advanced. Não. E o pessoal, e é muito. Eu já passei isso por várias situações. Você vai lá, pega o currículo da pessoa e tá lá, inglês avançado. Aí você começa e fala, posso. Uhum. A gente pode fazer uma conversa agora em inglês? A pessoa fala, não me sinto confortável. Tem isso? Tem, Ai, demais. olha, nem sabia. Eu que trabalho na área de recursos humanos, passei isso inúmeras vezes. Nossa, mas então você é muito educada, porque às vezes que eu fiz assim, eu só começava do nada. Daí a pessoa com aquela cara, eu não perguntava, posso falar inglês agora com você? Acho que eu só começava e eu deixei todo mundo numa saia justa, então. Mas você percebeu. Com certeza. Com certeza, porque nessas horas você vê, né? Hoje eu tava saindo da padaria e encontrei um amigo que é americano do Texas, do CrossFit. Hey, Luísa, what's up? Blá, 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 blá. Não é só pro trabalho. Quando você fala um outro idioma, você usa ele pra vida. Senão você vai pegar e falar, peraí, amigão, não vou falar com você porque você não tá no trabalho. Eu só sei vocabulário de trabalho. Claro que não. Isso faz toda a diferença, Dani. E quando eu trabalhei na Disney, por exemplo, fez mais ainda, porque é uma empresa americana, né? Só que a sede América Latina, todas as decisões da América Latina são feitas através da Argentina. Caramba, Então, Argentina. da Argentina. Nossa, que loucura. E eu te conto por quê. O primeiro país da América Latina a trazer, a importar os filmes da Disney para a América Latina foi a Argentina. Então, acabou virando a base lá por essa meio que, entre aspas, dívida de... Pioneirismo, vai. Pioneirismo, melhor do que dívida. Dívida não tem nada a ver, né? Não, pioneirismo fica mais a fica mais cara, bonito, entendeu? Por este pioneirismo na América Latina. Tanto que hoje em dia meu espanhol, cada vez que eu vou em algum lugar, qualquer lugar do país que eu vou, com qualquer pessoa que eu falo, mas por que você tem sotaque de argentino? Eu falo, long story. Mas basicamente, por ter trabalhado com muitos argentinos, né? Mas faz toda a diferença, Dani. E mais do que você falar o idioma, é você saber o que falar. Se você não sabe o que falar, se você não tem o que falar, qualquer idioma que você falar, você vai ser uma pessoa boba, ou burra, Sim. ou sem cultura, né? Então, o importante é o repertório por trás. Mas o idioma realmente muda tudo, abre portas. E o brasileiro tem muito dessa síndrome do vira-lata. Sim. Né? Então, não, porque o fulano é gringo, então o inglês dele é melhor. Não. Quantos gringos que já vieram pra cá, principalmente os europeus que eu já atendi, que vinha pra cá e falavam inglesinho safado. Entendeu? Sim. Então, cara, investe no inglês. E é bem isso que você falou. Antes de pensar num MBA, antes de pensar numa pós, como que tá seu inglês? Né? E pensa assim, eu trabalho com e-commerce. O nome do negócio já fala e-commerce, electronic commerce. Não começou como comércio eletrônico, a gente foi traduzindo, né? Tanto que hoje a gente só fala delivery como? Delivery. Porque já virou uma palavra. Não tem entrega rápida. Não tem, né? A gente sabe, Sim, mas é delivery. Mas aí quando fala, entrega rápida é tipo delivery? Eu vou passar lá pra pegar, sei lá, direto, ou pegar rápido no McDonald's. No drive-thru? Não interessa drive-thru. Drive-thru. No drive-thru? No drive-thru. Né? Então, muita coisa do inglês já veio pro nosso vocabulário de dia a dia, é entendido e compreensível, claro. Você não precisa, no seu dia a dia, falar, eu vou postar uma coisa no Instagram, eu vou lá no meu Facebook. Não precisa, eu tô no YouTube. Você não precisa disso. Você pode brasileirar e aí é o que eu costumo dizer, você tem que ler o ambiente e estar de acordo com ele. Agora, se você tá com gringos, você não vai falar assim, I posted that on Facebook. Com certeza. Você não vai falar, né? Não, então, é super importante, Dani. Tem que ser cada vez mais cobrado, tá? Sim. Porque tem muita gente que fala assim, mas trabalha em empresa nacional? Tá, se amanhã ela vira internacional, você tá preparado pra crescer junto?
Exato. E eu vi uma estatística de 2021 que falou que somente 1% da população brasileira, de fato, é fluente em inglês. E, assim, o inglês, óbvio, ele me abriu portas. E tem uma outra coisa que é muito importante falar, que às vezes as pessoas falam, não, eu falo inglês. Uma coisa é falar inglês quando você vai viajar, numa viagem de férias. Outra coisa é quando você tá numa reunião de negócios, tendo que explicar por que, no meu caso, o turnover é X% e o motivo pelo qual as pessoas estão saindo. É totalmente diferente. Né? Então, é outro skill que você precisa ter. Então, a importância de você estudar, mas também de você saber falar no contexto que você precisa falar. No vocabulário do seu contexto, claro. Tanto que a minha mãe é professora de inglês desde que eu me conheço por gente. Vira e mexe, ela tá dando uma aula, ela me manda um WhatsApp. Como que fala, sei lá, o que é inglês? Porque não é do negócio dela, tipo, do métier, do nicho dela. E aí ela manda, como que fala turnover em inglês? Tipo, grande... Como é que é em português? Rotatividade. Grande rotatividade em inglês. Eu pego e mando lá pra ela. Tá bom. Então, assim... Você não é obrigado a saber tudo, mas aquilo que você trabalha com ou a sua especialidade, sim, é importante você estudar esse vocabulário, sim. E é legal quando você disse do seu amigo do CrossFit que você estava saindo hoje, que falou inglês, porque eu acho que a grande, não é orgulho a palavra, mas assim, quando eu tive a oportunidade de viajar para o Japão a trabalho, que eu fui fazer um curso lá pela Toyota, enfim... Você foi da Toyota, Dani? Fui. Meu marido é do Banco Toyota. Sério? Há 20 anos. Caramba, eu conheço algumas pessoas de lá, viu? Será? E eu fui na Toyota lá no Japão e tal. Legal. E assim, imagina, eu cheguei num país que fala japonês. Então, como que você vai se comunicar? Com o inglês. Aquilo te dá uma liberdade, acho que essa é a melhor palavra em vez de orgulho. Te dá uma liberdade que você fala, eu estou num outro país do mundo que fala uma língua que eu não faço nem ideia como falar, mas eu tô conseguindo me comunicar, me locomover a partir do inglês. Então, assim, gente, não perde tempo. Investe no idioma. É o básico. Eu morei na Austrália, né? Sério? Por um ano... Quando eu entrei na faculdade, não, tava no segundo ano da faculdade, aí eu fui pra Austrália, passei um ano por lá, fiz um curso de business e tal, voltei. E eu tinha vários amigos brasileiros e eu não fui com o intuito de aprender inglês, porque eu já aprendi, né, eu já falava, eu fui alfabetizada em português e inglês. E eu lembro direitinho que uma amiga, Thaís Kuga, ela falou, ai, Lu, porque quando eu cheguei não falava nada de inglês, aí um dia eu me vi que precisava ir no mercado. E aí eu fui procurar peito de frango, não encontrava, encontrei o açougue. E pra pedir peito de frango no açougue? Ou seja, se você não quer pagar esse tipo de vergonha, ou se você não é bom na mímica, aprende inglês. Aprende inglês, gente. Né? Vai pro chicken breast, é muito mais fácil. Já resolve o problema ali. Já resolve, gente, pelo amor de Deus. Ô, Lu, e me fala uma coisa. Eu queria falar um pouco, de novo, não só aquelas pessoas feministas e tudo mais, mas queria trazer um pouco do contexto da mulher no mundo corporativo, né? Claro. Você já sentiu algo ou percebe com relação a mulheres que ocupam posições de liderança? Eu percebo muito de mulheres que têm um pouco da síndrome da impostora, né? Que são muito boas no que fazem, mas ainda assim se sentem insuficientes e não acreditam no próprio potencial, sendo muito boas no que fazem, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, se você também tem essa percepção. Dani, tenho. E te falo como uma pessoa em tratamento constante de síndrome de impostora. Inclusive, estou passando por isso agora, nessa transição de carreira, né? Porque quando você transita, você passa da faixa preta e volta para a faixa branca. Então, você tem que meio que aprender tudo de novo. E isso requer um nível de humildade e de autoconhecimento gigantesco para você não falar, putz, eu sou uma fraude. Eu achava que eu era boa, mas eu, na verdade, sou uma bosta, né? Desculpa a palavra. E eu vejo muito acontecer isso com principalmente mulheres no corporativo. Hoje em dia já tem alguns homens também que são, eu não vou dizer diagnosticado porque não é uma doença, né? Tanto que uma terapeuta minha, ela já falou que nem falam mais tanto síndrome do impostor, é o sentimento de impostor, porque síndrome a gente não tem como mudar, e isso a gente tem, né? Enfim, mudando algumas sinapses, algumas formas que a gente tem de se auto-enxergar, né? Mas eu vejo, sim, muito acontecendo isso no mercado. E vejo muita mulher tentando se masculinizar para poder chegar a outros níveis. Então,
se antes era uma mulher que gostava muito de ser feminina mesmo, ou sei lá, pôr um brincão, usar um batonzão. Quando entra com muitos homens, normalmente ela se retrai mais, ela se veste de uma maneira diferente, meio que para caber naquele ambiente, sabe? Ou toma posturas que normalmente talvez ela não tomaria, mas ela entende que determinado homem XPTO que ela admira faz um outro tipo de postura, então ela vai naquela linha para tentar agradá-lo. E eu vejo muito acontecer isso, e é uma pena, porque tem tanta mulher boa por aí, mas que tem medo de se destacar, tem medo de dar aquele passinho a mais e aparecer na multidão, porque ela sabe que nem a gente estava falando antes aqui de começar o podcast, prego que se destaca leva martelada, né? E para você conseguir com a palavra, não é manter, mas para você conseguir se garantir ali, você precisa de muito peito. Né? Sim. Você precisa de muito... Não, eu sei o que eu sou, eu sei do que eu sou capaz, eu confio no meu trabalho, confio na minha índole, e é assim que vai funcionar. Então, eu ainda sofro muito disso, e como eu estava falando nessa transição, eu ainda tô tendo essa coisa de olhar para outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, que fazem um conteúdo parecido ou próximo ao que eu tô fazendo agora, e falo, nossa, mas por que eu não pensei nisso? Caramba, se eu fizer agora, vão achar que eu tô copiando. Ou, nossa, eu nunca vou conseguir lá. Mas a questão não é copiar, a questão é fazer. É fazer. É fazer com a sua cara, porque o que você faz, o que a pessoa tá fazendo, muitas pessoas vão fazer. Mas como você faz é único, é só a gente, exato. Então, assim, acho que não tem essa de você ficar pensando, se eu fizer, vão achar que eu tô copiando. Óbvio, a ideia pode ser a mesma, mas o jeito que você faz, só você sabe fazer. Isso é verdade. Qual outro podcast que tem um sorriso como esse, meu bem? E essa risada, e essa risada, meu amor. Ninguém, linda. Ninguém. Ó, a gente acabou não comentando, mas a gente se conhece há anos, tá? Há anos, né? É verdade. Ai, gente. Não, nem vamos ficar conversando sobre isso, entendeu? Deixa passar, éramos jovens e Eram maturas. muito jovens, exatamente. Mas a gente se divertiu bastante, entendeu? Muito. Amiga de academia, gente, pensa. Não, mas ela evoluiu muito mais que eu na academia, gente. Eu tô até com vergonha do lado dele. Olha esse bíceps. Para de ser louca. Em que e-commerce compra esse bíceps? Tem na Shopee. Tem na Shopee. Passa o link pra mim, por favor. Capaz, gente, deve ter. Queria ter evoluído assim, mas não deu. Na academia eu acabei deixando em segundo plano, entendeu? Justo. Que são escolhas que a gente tem que fazer. E momentos também, né? Você tem filho, né? Tenho um filho pequeno, tem 3 anos. Então, foi algo muito planejado. E foi a realização mesmo de um sonho, né? Óbvio que eu cresci muito no mundo corporativo, mas eu acho que esse foi um dos principais sonhos, assim, que eu queria alcançar. E isso não é papo para esse podcast, mas conseguir, né, ter o Henrico. Enfim, passei por abortos, eu fiquei alguns anos tentando ser mãe. Então, quando o Henrico veio, né, eu tava muito, muito feliz, né? Então, eu olho pra ele e falo, gente, esse é o maior e melhor projeto que eu consegui dar conta. Nossa, a gente tem, então, muito depois pra conversar. Passei por tudo isso, eu tô nessas fases também, e é onde também pega muito a cabeça, e quando a gente leva pro lado do trabalho também, né? Porque você vai ter que chegar no trabalho e falar assim, cara, como é que eu vou chegar lá e falar que eu preciso ficar uns dias fora porque eu tive um aborto? Sim. E no mundo corporativo, um aborto nem tá na convenção coletiva que você tem ali direito para ter alguns dias dentro, né, para você se refazer mesmo. E na época eu tive muita sorte, né, que talvez essa seja a palavra correta, que eu tinha um chefe assim, que ele era um gestor, enfim, chefe, nossa, que chefe ficou horrível. Força do hábito, né? A força do hábito. O chefe ficou terrível, gente. Eu tinha um gestor, assim, maravilhoso e que me deu todo o apoio que eu precisava. Mas não necessariamente o mercado tem pessoas assim, né? Eu tive esse gestor maravilhoso também, que era um italianão maravilhoso, pessoa mais fofa do mundo, que eu tive também a sorte de ter passado pelo primeiro aborto com ele.
mas no segundo já foi totalmente outra história e foi muito mais punk, enfim, mas não quero abaixar aqui, né, a energia boa que tava aqui desse podcast, mas assim, é um tema, né, é um tema que é a gente levantado. precisa falar, porque quando também a gente olha as estatísticas, 60% das mulheres que retornam da licença maternidade são desligadas, então é um tema que... Tudo isso, a última estatística que eu vi, então é um tema que a gente precisa trazer na mesa, nossa. porque acho que tem um inconsciente coletivo que pensa que a mulher, à medida que ela volta para o mercado de trabalho, ela não vai ter aquela disponibilidade irrestrita, então ela não vai dar conta. Então é um tema que, assim, não é que baixou a energia do podcast, mas é um tema que a gente precisa falar. Ai, que bom então. E que as empresas, elas precisam entender que se elas querem inovação, elas precisam dar espaço para que as pessoas inovem. E não dá para ser o mesmo perfil de pessoas. A gente precisa ter divergência de pensamento, que é o que você falou, que vem através de personalidades diferentes, diversidade de gênero, de idade. Enfim, tem uma série de coisas que são importantes. Mas para fechar, que a gente já tá no final. Ai, Dani, você vai me chamar de novo? Vou. Não, porque essa é a primeira temporada, meu amor. Então pode me chamar para as próximas, sim. Vai ter mais temporadas, né? E todo mundo sai daqui com gostinho e sensação de quero mais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para alguém que tá querendo crescer dentro do mundo corporativo, que te olha como inspiração, né? Porque, como você disse, né? Você recebe muitas mensagens de inspiração das pessoas. Porque você é muito você, e eu também tenho um pouco disso, né? A única coisa que eu não me expunho nas redes sociais, agora eu tô me expondo um pouco mais. Enfim, então assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, né? O que você... foi importante pra você, sabe? Não vou trazer nenhuma frasezinha pronta, mas é uma palavra e ela define muito o que eu sempre fiz na minha carreira, o que eu continuo fazendo agora nesse período de transição, e quando eu digo transição é saindo do mundo corporativo, CLT, e passando a ter uma outra carreira com toda essa bagagem que eu fui pegando ao longo desses quase 20 anos, e traduzindo agora na Afterclick, que é uma empresa que eu tô entrando agora, como sócia, enfim, como head, outras empresas que eu estou abrindo como, enfim, fundadora e outras frentes mais, além, né, da frente de criação de conteúdo, mas é uma palavra que é coragem. A gente tem que ter coragem de, muitas vezes, se colocar ou se expor um pouco mais, ouvir, às vezes, algumas coisas que a gente não quer ouvir, algumas que vão engrandecer a gente, algumas que simplesmente você pega a massa, joga no lixo e fala, isso não é pra mim, isso não faz parte de algo que eu tenha que ouvir, porque não é feedback, né? Você é muito, como RH, você pode falar ainda melhor que eu, tem muita gente que dá... o feedback construtivo, gente, não existe isso. Não, é você tá querendo vomitar as suas frustrações em cima de mim e eu tenho que aceitar. Não aceito, isso que você tá falando é uma grande besteira, né? Mas tem outras que eu já ouvi que foram muito duras na época de ouvir, depois eu consegui digerir, dormi com o negócio, voltei e falei, obrigada por aquilo que você falou. E são feedbacks que, assim, eu tenho no meu coração e na minha mente até hoje, que eu consigo já repassar hoje na cadeira de liderança, né? E nas cadeiras de lideranças aí que eu tive ao longo da minha carreira. Mas a palavra é coragem, Dani. Tenha coragem, não tenha medo, né? E se tiver medo, vai com medo mesmo. Mas tenha coragem e humildade, né? Que precisa. Com certeza. Precisa, porque eu digo que o mundo corporativo, ele não gira, ele capota. Me fale, menina, esses dias eu encontrei tanta gente. Hoje de manhã, inclusive, eu tava fazendo uma call e tá o dono, né, dessa empresa, o CEO e tal. E ele falou, uma das coisas, Lu, pela qual eu pensei em você pra vir aqui pra fazer parte com a gente é pelo seu conhecimento, pela sua reputação, pela sua forma de se portar e tudo mais. E eu entrei numa call com 2 pessoas que eu achei que eu nunca tinha visto. Na hora que eles começaram a falar, ai, Lu, a gente fez uma vez um projeto juntos, tal, acho que você entrou poucas vezes no projeto, mas eu sempre ouvi muito bem de você. Aí o outro falando, Lu, te acompanho faz mó tempo, eu só não conseguia chegar, né, pra gente fazer negócios, porque eu trabalhava com a concorrência, então não tinha como entrar ali, mas tô muito feliz que você tá aqui agora. Então, assim, olha isso. Entendeu? Quando você tem coragem e você vai recalculando a rota conforme ela vai acontecendo, porque não precisa ser algo também super fechado, você não precisa chegar do ponto A ao ponto B numa linha reta, às vezes você passa por várias outras, e olha o exemplo que é o DNA, todo espiralado e todo perfeito. Exato. Né? Então, é não ter essa ansiedade, essa gana,
desesperada de chegar nas coisas, entender que você só pode se preocupar com aquilo que você controla. E que são pouquíssimas coisas. Ai, são pouquíssimas. Bom ponto. São pouquíssimas. E acho que é isso. E é isso. Lu, obrigada. Eu te Nossa, agradeço, foi Dani. incrível, maravilhoso. Foi rápido, né? Passou muito rápido. Passou 1 hora, assim, ó, voou. Nossa. E pode deixar, te chamo de novo nas próximas temporadas. Tá Depois bom. você já vai ter uma série de novidades pra contar pra gente, de tudo que você tá vivendo, desses novos projetos. Sim. E aí você vai trazer informações do olhar do empreendedor e não do olhar CLT. É isso. Tão medinho, né? Mas é bom. Gente, obrigada e continue nos acompanhando. Quem quer te seguir, te encontrar onde, Lu? Me encontra no @lulis, com 2 L's, Fontana no Instagram, Luísa com Z, Fontana no LinkedIn e qualquer coisa joga lá no Google também que vai aparecer. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada. Tchau.